Olá! Hoje esse vídeo ele vai ser um pouco diferente. Acredito que ele não vai ter nada técnico, vai ser mais a respeito da vida mesmo, e de algo que vem mexendo comigo e que eu vi outras pessoas, as quais eu acompanho, falarem a respeito e que me caiu a ficha assim que não é só comigo, sabe? E que talvez seria interessante eu trazer isso aqui pra vocês, que talvez fosse importante pra alguém que me acompanha ver esse vídeo. Então eu vou falar aqui a respeito de ansiedade, correria, exaustão, falta de tempo e a gente sempre se culpando, achando que a culpa é nossa, que a gente não fez o suficiente, que a gente não se empenhou o suficiente. Eu sou Karine, engenheira civil, e criei este canal para trazer conteúdo de engenharia diagnóstica para você, mas também acabo trazendo algumas coisas, né, além, como minha rotina, e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito disso, né, alguns problemas emocionais e a exaustão aí que a gente está enfrentando nos nossos dias. Até sentei aqui no meu sofá para, não sei, né, tentar me aproximar mais de você aí que me assiste, mas queria compartilhar com você que assim, né, a minha rotina ela não vem tranquila há muitos anos. Eu entrei na graduação em 2013 e era um curso que exigia muito de mim, né? Quem fez aí engenharia civil, arquitetura sabe que é bem puxado. Então eu fiz engenharia civil numa federal e era um curso integral, então eu praticamente vivia dentro da instituição, mas eu ainda sentia que eu não era útil o suficiente, que eu não era produtivo o suficiente. Então eu procurei um trabalho e comecei a trabalhar, então conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. E foi muito bom, né? Nossa, coisas muito maravilhosas, mas que exigiram de mim muito empenho, muita dedicação e muito esforço. Então eu vivia trabalhando, vivia viajando, era realmente uma agenda bem atarefada. Ainda em 2020 comecei a pensar nas coisas para me casar, então ver casa, ver imóveis, ver festa. Também ali no final de 2020 eu decidi que eu queria empreender, então abrir a minha empresa e trabalhar junto do meu marido, que já tinha o escritório dele. Então, casa, uma empresa, então o que já estava corrido assim ficou 3 vezes mais. E empreender é um desafio muito grande, existem vários conteúdos, não sei se dá para chamar de conteúdo, mas várias habilidades que a gente precisa desenvolver na gente, que a gente não traz da vida, não traz da graduação. Realmente a gente precisa buscar desenvolver. Acontece que tivemos uma pandemia, né, ali em 2019, 2020, e foi em 2021 também. Então eu tava vendo as coisas para me casar, tava vendo a abertura da minha empresa e tava no meio de uma pandemia. E a pandemia, assim, tirou a gente completamente do eixo, né? Mas a minha vida, ela não diminuiu o ritmo. Eu continuei trabalhando muito e continuei tendo muita atividade. Quando estava ainda no fim de 2021, eu decidi que eu gostaria de fazer uma pós-graduação. Na verdade, surgiu uma oportunidade incrível, uma pós-graduação aí liderada pelo Felipe Lima, que é da IPOS, no Instituto lá de Florianópolis, e que tem aí uma grade de professores incríveis. Então, quando eu vi essa oportunidade, eu realmente precisava estar nessa pós-graduação. E também eu tenho a minha parte que eu não trago muito aqui, mas eu sou cristã e eu dedico muito tempo a isso, né, em grupos, em estar presente. E no final de 2021 eu comecei a discipular mulheres, o que também exige de mim uma questão emocional, um entendimento espiritual, enfim, muita coisa. Eu tenho que estudar, eu tenho que ler livros, então também tive mais isso. E veio 2022 e a gente sempre tem planos maiores, né? O céu é o limite, né? A gente sempre quer mais, a gente sempre acha que pode atingir mais. E eu acredito que a gente tá vivendo uma era de super produtividade, que se você não for milionário aos 30 é porque você não se dedicou o suficiente, é porque você não trabalhou o suficiente, é porque você não foi inteligente o suficiente. E isso muitas vezes coloca um peso muito grande na gente, porque a gente se cobra demais, né? Porque, poxa, se tal fulano tá conseguindo, se ciclano tá lá, eu também consigo, e claro que também consegue, mas assim, ninguém sabe a vida de ninguém, ninguém sabe o bastidor de ninguém. Então às vezes a gente se compara, às vezes não, né? Sempre a gente se compara, mas a gente não coloca outras coisas na balança. A gente, na verdade, não deveria se comparar. A gente deveria criar as nossas metas, os nossos objetivos e correr atrás deles da melhor forma possível, né? E, enfim, olhando pra nossa vida, pra nossa jornada, que é muito diferente de outras pessoas. Então, 2022 entrou com tudo, aquele ânimo de a gente tá saindo de uma pandemia. Finalmente eu consegui fazer minha festa de casamento, porque eu não tinha conseguido fazer em 2021. Então, enfim, aconteceram coisas maravilhosas, eu fechei contratos profissionais incríveis, mas a correria
a exaustão, ela chegou num limite, assim, realmente foi muita coisa em muito pouco tempo. E eu, durante muito tempo, me senti sozinha a respeito disso, até que eu comecei a olhar, né, para fora, comecei a ver outras coisas e pessoas que eu acompanho, duas em específico, que eu vou citar aqui, mas eu vi outras pessoas falando disso. Mas eu vi duas pessoas em específico que eu vi falando sobre, né, esses problemas emocionais. E, poxa, me caiu a ficha, assim, que tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Que realmente tá todo mundo lutando por um lugar ao sol e que muitas vezes a gente deixa a peteca cair. Então, essas duas pessoas que eu vi foi a Amanda Curvelo e foi a Paty Machado, que são duas mulheres, assim, que eu admiro e que eu acompanho o trabalho delas. Até vou deixar o arroba delas aqui embaixo, se vocês quiserem né, acompanhar o trabalho delas. A Paty mesmo compartilha diversas dicas muito legais para quem cria conteúdo aqui para o YouTube, então acho assim o conteúdo dela fantástico, eu me inspiro em várias coisas para trazer aqui para vocês, de edição, de imagem, de enfim. Então, elas falaram sobre isso e me deu forças para falar sobre isso também. E elas trouxeram problemas diferentes, coisas diferentes, mas que, assim, acaba nos fazendo ver que somos humanos, que a gente precisa entender o nosso limite, que a gente precisa saber até onde a gente pode ir, até onde a gente pode se dedicar, e que tá tudo bem se a gente não conseguir. A gente precisar ter um tempo, a gente precisar pisar o pé no freio, seja às vezes para dar um apoio a algum familiar, às vezes para resolver algum problema grande que surgiu profissionalmente ou, né, pessoalmente, mas a gente precisa ser gentil com nós mesmos e entender que a gente precisa de ajuda, muitas vezes. Precisamos de ajuda médica, precisamos de ajuda de familiar, precisamos, enfim, né? Não colocar, assim, um peso que a gente é uma máquina, porque a gente não é uma máquina. A gente tem cansaço, temos dores, temos sentimentos, e muitas vezes isso vira uma grande bagunça. É algo que eu gostaria que ficasse desse vídeo, seria isso, assim, de a gente ser mais gentil com a gente e com o próximo também. Porque nessa coisa de a gente ser altamente crítico com nós, a gente é altamente crítico com quem tá do nosso lado e acaba tornando situações bem complicadas. Porque a gente não aceita um erro, a gente não aceita uma falha. E a gente vai errar, a gente às vezes não vai estar afim, a gente vai precisar de descanso. Até planejei aí, até eu compartilhei nos meus stories, né? Planejei um mês para conseguir ir pra praia descansar e quando eu fui foi um dia horrível de chuva, mas eu consegui descansar. E talvez era isso que eu precisava, de um dia de muita chuva para me fazer ficar em casa e descansar. Então, às vezes a gente não entende porque as coisas acontecem de determinada maneira, mas era tudo que a gente precisava. E depois desse final de semana de descanso que eu consegui aí, né, entrar de novo, focar, que eu estou conseguindo gravar esse vídeo aqui pra você, porque eu tive esse tempo, eu tive esse descanso e eu consegui melhorar. Precisamos aproveitar o processo da nossa vida. A vida é feita de várias fases e eu demorei para entender que, enfim, né, às vezes na fase que eu tô, o que eu preciso me dedicar, o que eu preciso fazer, e que quando essa fase passar, ela não vai voltar, né? Eu vou estar em outra fase. E daí muitas vezes eu vou olhar para trás e vou pensar, poxa, eu queria estar naquela, mas eu já passei e nem aproveitei ela. Então é isso que eu quero deixar aqui para você. É claro que a gente precisa sempre buscar a nossa melhor versão. Acredito que a gente sempre está em evolução. Então, por exemplo, né, tá começando aí mais um ano, 2023 tá vindo, e eu acredito que vai ser um ano incrível, que vai vir aí também com força total e que se a gente não saber focar, a gente vai de novo pra ir no nosso limite, mas sente, se planeje, é algo que eu sempre faço todo ano, até vou tentar trazer um vídeo aqui em janeiro, né, na primeira semana, sobre o planejamento, como sentar, como se planejar, como estipular suas metas e como ficar, né, nesse foco. E que se algo surgir no meio do caminho, tá tudo bem, pisar no freio, deixar determinada meta, determinado objetivo para o próximo ano. E existem coisas também que a gente pode se planejar e pensar antes para fazer e evitar que a gente entre naquela ansiedade de, por exemplo, não conseguir algo porque a gente determinou uma meta muito pequena, né? Por exemplo, quando alguém vai empreender, algum aluno, alguém próximo, eu sempre falo, se planeje antes, reserve um dinheiro, tenha um capital de giro, porque empresas, elas geralmente levam aí 6 meses até 1 ano para elas começarem a caminhar sozinhas.
Mas no começo, praticamente tudo que entra você precisa reinvestir para, enfim, né, continuar oxigenando ali aquela empresa bebê, aquela empresa recém-nascida. Então, pensa, né, ficar aí 6 meses sem uma entrada. Você está preparado para isso? Então, muitas vezes a gente acaba se colocando em situações de extrema ansiedade pra gente, que a gente vai perder o controle. Então, é preciso que a gente tome esses cuidados, que a gente se conheça como ser humano e que a gente entenda até onde a gente pode ir, o que passo a gente pode dar, para que a gente não acabe, né, enfiando os pés pelas mãos. Então, por exemplo, quando eu fui abrir minha empresa, eu já sabia que essa questão financeira, né, para mim pegava bastante, para quase todo mundo, né? Essa questão financeira é bem complicada, deixa as pessoas aí bem ansiosas, dá problemas emocionais. Então, eu fui guardando um dinheiro, porque eu sabia que os primeiros meses iam ser muito complicados. Então, eu fui guardando um dinheiro para que quando, de fato, eu começasse ali o processo, eu não me desesperasse se eu não fechasse um trabalho no primeiro, no segundo, no terceiro, no 8º mês, que eu tava respaldada, né, financeiramente. Isso exigiu de mim um planejamento lá de trás. Eu fiquei meses economizando dinheiro, anos economizando dinheiro, justamente pensando nisso. Então, a gente precisa realmente ter uma visão mais longo prazo. Essa visão a longo prazo permitindo que a gente aproveite o hoje, que a gente consiga estar bem hoje, aproveitando momentos em família, aproveitando a nossa empresa, aproveitando os nossos amigos. O processo ele seja mais leve, que a gente não queira conseguir tudo em um ano. Que esse tempo que a gente anda vivendo da superprodutividade, de que a gente abre o Instagram e são pessoas super produtivas, saudáveis, bem profissionalmente, enfim, isso acaba exigindo que a gente esteja no mesmo nível e, como eu falei, não se compare. A gente não pode se comparar. Realmente, cada um tem o seu limite, cada um tem o seu processo. Então, olhe para você, busque planejamento para você ou, né, para sua família aí, seu cônjuge, filhos, mas busque fazer por você. Realmente não acirre aí uma corrida com pessoas das quais elas nem sabem que você existe, ou enfim, com pessoas das quais não têm a mesma vida que você, não têm o mesmo bastidor que você. Eu espero que esse vídeo ele colabore com alguém. Gostaria de ter visto esse vídeo quando eu tava passando por dias aí complicados. Realmente a gente precisa ter um tempo de descanso e precisamos ser mais gentis com a gente. A gente não vai conseguir resolver a nossa vida em 24 horas ou em 365 dias. Mas a gente precisa realmente buscar a nossa melhor versão todos os dias e ter paciência, porque o processo ele exige tempo. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Espero que ele tenha agregado algo para você e até a próxima semana.